Bom, pessoal, agora para finalizar, nada melhor do que pôr a mão na massa, né? Porque não adianta nada a gente ver aquela teoria toda extensa e não colocar a mão na massa, pôr a cabeça para trabalhar. Né? Lembrando que vai te fazer aprender é resolver exercícios. Tanto matemática, física, qualquer área das exatas, você só aprende fazendo exercícios. Daqui é uma lei que eu uso para mim e que funcionou muito bem durante os anos. Conforme você vai fazendo exercício, você vai se familiarizando com a teoria e vai encaixando e tudo que não fazia sentido começa a fazer sentido. E você vai perceber que os exercícios, as questões, eles começam a se repetir. Não que eles se repitam da mesma maneira, mas o jeito de resolver ele fica muito parecido. Então vamos lá fazer um exercíciozinho básico, tranquilo, que tem muita aplicação em concurso quando a gente fala de funções trigonométricas. Olha lá, ó. Peguei essa questão, era a prova do IF São Paulo para quem queria dar aula lá, né? Então era um concurso para você entrar no IF como professor, né? E aí era uma questão de matemática, olha só. No IFSP, campus Caraguatatuba, quase que não sai, né? Eu treinei antes para a gente falar. Os alunos do curso de matemática observaram em um dia o fenômeno das marés em uma das praias da cidade e concluíram que ele era periódico. Olha lá, ó, lembra dos gráficozinhos das funções trigonométricas, seno e cosseno? São periódicos, assim como o movimento dessas marés aqui. Com isso, observaram com a função, olha a função h de t, é a mesma coisa do f de x, só mudou a letrinha. O cara fica, nossa, eu sei fazer isso aí quando é f de x, não dou conta quando é h de t. É a mesma coisa, cara, você fazer com laranja com maçã. Então, h de t, f de x, é igual a 0,9 mais 0,7 seno de π sobre 6 x mais π sobre 6. Eu tenho um t aqui, mas eu estou falando de x para a gente não ficar muito nervoso com isso. Então, com essa função, eles mediram o quê? A altura do mar num determinado ponto. Então, num determinado ponto, entre as 2 horas e as 20 horas. Então, entre as 2 e as 20, eles determinaram a altura do mar com essa função aqui. Então, vem comigo. Com base nessa função, podemos afirmar que a altura média do mar nesse dia foi de... Vou escrever a função aqui, ó. Vem comigo. H de t, ok? H de t é igual a 0,9 mais 0,7 que multiplica seno de quê? Π sobre 6 t mais π sobre 6. De boa? Isso daqui não parece muito aquilo que a gente falou aquela hora? Vamos lembrar aqui, ó. Isso aqui não parece aquilo ali, ó. F de x igual a mais b seno cx mais d. Parece ou não parece? É aquilo que a gente viu aquela hora. Olha lá, ó. O A, B, 0,7. Seno, 0,6 faz o papel do C. O T faz o papel do X. E o π sobre 6 faz o papel do D. Então, essa função mede a altura em função do tempo. Não é verdade? E aí ele me pergunta assim, ó. Podemos afirmar que a altura média, olha lá, ó. A altura média do mar nesse dia foi de... Pessoal, essa função, o gráfico dela é o mesmo gráfico da função seno, só que modificado, ou para cima, ou para baixo, ou apertado, ou esticado. O período vai ser menor, mas é o gráfico da função seno. Se vocês perceberem, ó, é seno. E aqui eu tenho aqui alguns elementos que vão me dizer como que esse gráfico vai ser montado, para não precisar fazer conta por conta. Primeira coisa que eu vou olhar, ó. Esse cara aqui, ele está deslocado 0,9 para cima. Então, ele não é mais o gráfico da função seno lá passando no 1 e no menos 1. Ele vai deslocar 0,9 para cima. Além disso, o B não me diz da amplitude. Agora, ao invés de ser 1 e menos 1, ele vai andar de 0,7 até menos 0,7. A amplitude desse gráfico é como se fosse assim, ó. Se eu fosse olhar esse 0,7, ele fosse assim, ó. Em vez de 1 e menos 1, ele ia variar de 0,7 até de menos 0,7 até 0,7. Ia fazer esse movimento aqui. Porém, eu vou pegar esse gráfico que é de menos 0,77 e vou deslocar ele 0,9 unidades.
Porque o A não é deslocamento vertical, lembra? Então eu vou pegar ele e vou deslocar 0,9 para cima. Então quanto que é se eu pegar um cara que está em menos 0,7 e deslocar ele 0,9 unidades para cima? Esse ponto aqui que era menos 0,7 vai passar a ser 0,2. Então olha só, aqui vai ser o meu 0,2. Se eu pego um cara que antes estava aqui no 0,7 e desloco 0,9 unidades para cima, ele vai passar a ser o quê? 1,6, concorda? Então vou colocar aqui, ó, 1,6. Por quê? Porque quem era 0,7 quando desloca 0,9 unidades para cima, passa a ser 1,6. E aqui, ó, de 0,2 até 1,6, ó, de 0,2 até 1,6, quantas unidades eu tenho? 1,4 unidades, não é verdade? Se eu tenho 1,4 unidades, qual que é a metade de 1,4? Se daqui até aqui, ó, eu tenho um espaço, ó, daqui até aqui é como se eu tivesse 1,4 unidades. A metade de 1,4 não é 0,7? Quanto que é 0,2 até mais 0,7? Eu vou achar quem aqui, ó? Quem que vai estar aqui no meio do meu gráfico? Esse cara aqui vai ser o 0,9. Olha que interessante. Eu não sei como que esse gráfico é. Ainda não sei como que esse gráfico é. Porém, o que eu tenho certeza é que ele vai estar andando aqui, ó, entre 0,2 e 0,6 e o meio dele vai ser quem, ó? O meio desse gráfico vai ser quem? Vai ser o 0,9. O meio dele vai ser 0,9. Eu não quero saber quanto que é o período, quanto que é a amplitude, se ele está para a esquerda, se ele está para a direita. O que eu quero saber é que ele varia entre 0,6 e 0,9. Ele pode ser vários gráficos. Ele pode ser um gráfico que sai daqui e vem... Deixa eu pegar aqui. Ele pode ser um gráfico que faz esse movimento aqui. Ele pode ser um gráfico mais assim, ó. É função seno, tudo é função seno. Ele pode ser um gráfico maiorzão assim, ó. Eu não quero saber que jeito é a cara desse gráfico. Eu sei que ele varia de 0,2 até 1,6. E eu sei que a média, o meio dele é quanto? 0,9. Então eu não vou ficar quebrando a cabeça fazendo conta. Se ele me pediu qual que é a altura média, se as ondas da maré aquele dia variaram entre 0,2 e 1,6 metros de altura, se ela variou, qual que é a média entre 1,6 e 0,2? Você pode vir aqui e fazer essa conta, ó, tirar a média. Quanto que é o H médio desse cara? Pode pegar 1,6 mais 0,2, a média aritmética, e dividir isso aqui por 2. Que você também vai achar um H barra igual a 0,9. Então a sua questão está respondida sem nenhum tipo de dor de cabeça. Basta você pensar e entender esse raciocínio aqui, ó. Se você entende o que cada elemento está te falando com relação ao gráfico, você desenrola a questão numa boa, sem conta nenhuma. Eu não fiz conta nenhuma. A conta que eu fiz foi quanto que é 0,9 mais 0,7, para saber qual que era o ponto máximo. Quanto que é menos 0,7 mais 0,9, para saber qual que era o ponto mínimo. Depois que achou o ponto máximo e o mínimo, para tirar a média é o quê? Soma os dois e divide por 2. Ou, se você não quiser fazer isso, quiser fazer igual eu fiz, igual eu falei, bom, de 0,2 até a 1,6 eu tenho 1,4 unidades. O meio vai ser lá no 0,9. Então, aquele meio é a média. Concorda? Se as ondas estão variando de menos 0,2 até... Eu não quero saber qual que é o formato do gráfico, eu só quero saber qual que é a altura média. Qual que é o eixo onde esse gráfico vai estar oscilando. Beleza? Agora, se ele me pergunta qual que é o período, qual que é outra coisa, aí a gente ia ter que mexer com esses caras aqui, né? Com o C, com o D. Mas ele não me pediu isso, pediu só a altura média. Mamão com açúcar. Pessoal, espero ter ajudado vocês de coração, né? Espero voltar aqui mais vezes pra gente continuar esse nosso bate-papo, mesmo que via digital. E, no mais, se aprofundem, estudem mais, foquem que o conhecimento está aí e vocês não têm noção, tanto que um esforço pequenininho diário vai fazer diferença ao longo do tempo. Logo eu espero ver vocês aí no serviço público, todos que estão querendo prestar concurso público, e a gente vai estar lutando aí por um Brasil melhor. Um beijo no coração de vocês. Tchau, pessoal. Fui!